Nesse vídeo eu vou falar sobre 16 coisas que os turistas estrangeiros fazem que é considerado um incômodo para o povo japonês. Minasan yokoso, Cynthia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. Infelizmente, o povo japonês está sofrendo com a má conduta dos turistas estrangeiros, tanto que Gion, o bairro das geishas em Kyoto, anunciou que vai proibir a entrada de estrangeiros nos becos que servem de caminho para as geishas, por causa dos transtornos em que turistas rasgaram os kimonos e até colocaram bitucas de cigarro no cabelo delas. Essa regra vai começar agora em abril de 2024, mesmo as empresas de turismo pedindo para não fazer isso, mas pelo fato de eles não se responsabilizarem pelos turistas que trazem ao Japão, o próprio distrito resolveu tomar essa medida, que só vai ser liberada se encontrarem uma maneira de parar o mau comportamento dos turistas. E eu trouxe 16 regras para não causar transtorno para um povo que está sempre se esforçando para melhorar cada vez mais o atendimento aos turistas. 1. Não fazer barulho. Não atender telefone, ouvir música, assistir a vídeos ou mandar mensagens de áudio dentro de transportes públicos ou de viagens, nem dentro de estabelecimentos. Quando recebemos uma ligação dentro dos estabelecimentos, geralmente saímos e atendemos do lado de fora e não atendemos o telefone dentro dos transportes públicos e conversamos com as pessoas em volta num tom de voz que não incomode os outros. O barulho excessivo incomoda. E se quiser ouvir música, assistir a um vídeo ou jogar um game, use os fones de ouvido num volume que o som não vaze e seja audível às pessoas à sua volta. Falar alto dentro de restaurantes também é considerado incômodo. Às vezes é normal a gente se empolgar numa conversa e começar a falar um pouco mais alto, mas se estiver incomodando os outros clientes, um atendente pode vir até você e pedir para baixar o tom de voz. Fazer barulho na rua durante a noite, entre 11 da noite e 4 da manhã, é proibido. Se estiver incomodando, a polícia pode ser acionada. 2. Respeitar as regras nos transportes públicos e de viagem. Que além do barulho, deve-se tomar cuidado com as suas malas. Se possível, procure deixar as malas em armários. Mas se tiver que carregar, deixe as malas de viagem nas áreas suspensas dos trens para não incomodar os outros passageiros. E não ocupe os assentos com as malas. Se ficar em pé com as malas, não se esqueça de colocá-las num canto que não obstrua a passagem e não se esqueça de travar as rodas da mala para não sair do lugar com o movimento dos trens. Nas plataformas das estações de trens, não ultrapasse as faixas amarelas perto do momento da chegada dos trens. Muitos pensam que aquela faixa é para não ter o perigo de cair nos trilhos, mas não é só isso. A distância da faixa é para você não ser sugado pelo vácuo que acontece no deslocamento do ar causado pelos trens em movimento. Quem estiver com criança pequena deve ter cuidado redobrado. Além da segurança, as faixas servem de guia para os deficientes visuais. Portanto, não deixe nada sobre as faixas, como malas de viagem, nem fique sobre a faixa. Procure sempre não obstruir as portas dos trens e dos ônibus. Nos ônibus noturnos, eles vão apagar as luzes e você vai ficar numa escuridão total, porque os passageiros dormem durante a viagem. Portanto, falar alto é extremamente proibido. Usar celular também, porque a luz do celular pode incomodar o passageiro ao seu lado. Geralmente, os ônibus noturnos têm cortinas para separar os passageiros e diminuir o incômodo da luz do celular. Mas se quiser usar de qualquer jeito, pelo menos se cubra com uma jaqueta, por exemplo, para evitar que a luz incomode os outros passageiros. Mas eu aconselho que você se esforce para dormir e descansar, para aproveitar melhor o passeio quando chegar no seu destino. Se você quiser baixar o banco para deitar, deve perguntar para a pessoa de trás se tudo bem você baixar o banco. Até um certo ponto não tem problema, mas se quiser baixar mais para deitar, tem que perguntar para a pessoa de trás. E esses ônibus têm um lugar para você colocar os pés para descansar, mas deve tirar os sapatos. 3. Respeitar quando precisar tirar os sapatos para entrar nos estabelecimentos. Hoje em dia são poucos os locais que pedem para tirar os sapatos no Japão, mas ainda é normal em alguns restaurantes, ryokans, que são tipo os hotéis no estilo antigo japonês, e na parte interna de castelos, templos e em onsens também.
E é importante não pisar descalço diretamente no assoalho, procure usar uma meia sempre. Se estiver usando uma sandália, por exemplo, procure carregar um par de meias. Isso não é apenas uma regra de comportamento, mas para se proteger também. Isso porque um especialista em doenças de pele divulgou há uns anos atrás, bem antes da pandemia, que uma pessoa com micose de pé deixa o fungo causador da micose na pegada do assoalho. E se você pisar em cima da pegada deixada pelo pé com micose, vai pegar na micose também se tiver uma fissura na pele que o fungo possa se infiltrar. Portanto, calçar as meias evita transmitir ou pegar o fungo da micose. Lógico que a proteção não é 100% garantida, mas diminui bastante os riscos, sem contar que é nojento ver a pessoa pisar com um pezão suado direto no assoalho. E use as sandálias oferecidas pelos estabelecimentos. Tem gente que se recusa a calçar, mas essas sandálias não é só para evitar o contato direto com o assoalho, mas para evitar ficar fazendo barulho quando anda. Tem gente que parece uns dinossauros andando e é considerado um incômodo aos outros hóspedes. E essas sandálias dos hotéis, ryokans e onsens são ruins de andar, mas isso é proposital, porque obriga você a andar arrastando os pés para a sandália não sair do pé. E assim evitam que você faça barulho quando anda, além de evitar que você corra com eles também. É um incômodo quando você está tentando dormir e fica ouvindo o povo pulando e batendo os pés. Essa regra de tirar os calçados antes de entrar na casa ou nos estabelecimentos sempre existiu no Japão. Isso porque os japoneses têm o costume de comer ajoelhados numa mesa baixa e sentar e deitar no chão é normal. Nas casas e estabelecimentos, além de trocar a sandália dentro de casa, ainda tem que trocar de sandália na hora de usar o banheiro. A higiene do assoalho é muito importante no Japão. 4. Separar o lixo e não jogar lixo na rua. E aí vem os revoltados reclamar. Mas tem japonês que joga também. Existem sim muitos jovens japoneses cabeça oca que parece que têm prazer em jogar lixo e fazer sujeira para chamar atenção. Mas isso não é desculpa pra gente fazer também. O meu objetivo com esse vídeo é informar aos turistas de todo mundo sobre as regras de conduta que 90% da população japonesa segue e sempre seguiu, e não questionar o mau comportamento dos 10% restantes. Portanto, turista, se esforce para carregar o lixo com você até encontrar uma lixeira. Procure carregar um saquinho plástico com zíper, esses de armazenar alimentos mesmo. E aqui costumamos carregar junto lenços de papel, de bolso também, que encontramos em lojas tipo Daiso e até ganhamos de graça nas ruas. Para se precisar carregar copos que tenham sobras de gelo, a gente colocar os lenços dentro do copo para evitar que escorra e colocamos dentro dos sacos plásticos. E na hora de jogar tem que separar o lixo. As garrafas PET tem que jogar o rótulo e a tampa separado, na parte de plástico. Embalagens de bentô, que são as marmitas, e copos de plásticos também. Os pauzinhos descartáveis, copos de papel, revistas e restos de comida são nos lixos incineráveis. E latas, jogar na parte de latas, independente se a lata é de alumínio ou de ferro. Se for jogar as garrafas PET nessas lixeiras que ficam ao lado das máquinas de bebida, que não tem um lugar próprio para jogar o rótulo e a tampa separado, para a garrafa poder ser reciclada, é necessário beber até o fim, sem deixar restos, tirar a tampa e o rótulo e jogar tudo junto na mesma lixeira. Isso porque, nas empresas de reciclagem, os funcionários trabalham em esteiras muito rápidas, em que são despejadas as garrafas e eles só têm tempo para separar o que não pode ser reciclado. E como eles não têm tempo nem mão de obra para tirar o rótulo e a tampa, as garrafas com rótulo e tampa são todas jogadas fora e não vão para reciclagem. Agora, se separar o rótulo e a tampa, mesmo misturada na mesma lata de lixo, os funcionários só vão tirar o que é lixo e a garrafa vai normalmente para reciclagem. Além de reciclar, ainda facilitamos o trabalho dos funcionários. Sobre as fraldas, quem tem bebê deve jogar as fraldas sujas em local que tenha trocador, que geralmente fica ao lado do banheiro feminino. E lá você vai encontrar o lixo próprio para as fraldas sujas. E vai ter um saquinho para embalar a fralda antes de jogar no lixo. Nada de trocar a fralda ao ar livre e jogar a fralda suja em qualquer lixo, como nas lojas de conveniência ou em lixeiras de estações de trem. 5. Comer andando. Na verdade, comer andando não é proibido, mas há lugares que proíbem comer andando por dois motivos.
Porque o turista vai com a mão toda suja, melada de óleo, molho, chocolate, entra nas lojas e pega nas roupas e produtos com a mão suja, sujando os produtos e dando prejuízo para as lojas. E 2, porque acabam derrubando comida e jogando lixo nas ruas. Se estiver com comida ou bebida na mão, em lugar que não proíbe comer andando, não entre em nenhuma loja. Se derrubar a comida, pegue e não deixe no chão. E não jogue lixo na rua. O melhor mesmo é comer no local onde você comprou a comida, porque o estabelecimento vai ter um saco ou lixeira para os clientes que compraram deles e todo mundo sai feliz, porque você não vai precisar carregar o lixo e vai poder olhar livremente as lojas depois. 6. Não filmar nem fotografar em locais onde a fotografia é proibida. Antes de tirar a câmera ou celular para fotografar, verifique se há essa marca. Há muitos monumentos históricos, santuários e templos que proíbem fotos. Nas vitrines de algumas lojas você pode encontrar essa marca também. E não tire fotos das geishas e maikos, que são muito atarefadas. Elas trabalham, estudam, treinam e só para se vestir e maquiar levam bastante tempo e as suas fotos são um incômodo. As ruas de Gion e as geishas não são atrações turísticas. Se você quiser tirar fotos das geishas e maikos e vê-las de perto, faça uma reserva nas casas em que elas apresentam. Invadir as ruas de Gion agora, depois dessa lei, pode dar uma multa de 10.000 ienes. 7. Deve conhecer as regras antes de entrar na fonte termal, os famosos onsen. Infelizmente, a maioria dos onsens ainda proíbe a entrada de pessoas tatuadas. A tatuagem é proibida nos onsens porque ainda causa temor nos clientes japoneses, cuja tatuagem tem uma forte ligação com vândalos e a máfia japonesa. Isso porque só quem quer amedrontar as pessoas saem exibindo suas tatuagens no Japão, como quem quer dizer, não mexa comigo porque eu sou perigoso. E as atitudes desses vândalos é que prejudicam os onsens que estão se esforçando para mudar essa imagem e conscientizar as pessoas, mostrando a diferença das tatuagens de estrangeiros com as tatuagens dos mafiosos. Mas por causa desses vândalos que querem botar terror, fica difícil. Portanto, se você tiver tatuagem e não puder entrar, por favor, não julgue os onsens e procure entender que ainda é um longo caminho a ser percorrido de conscientização do povo e uma luta contra os jovens vândalos. Se você puder entrar, deve saber das regras para utilizar corretamente os onsens, que são: primeiro, se lavar antes de entrar na água. Tome um banho nas duchas que vai ter lá e só depois de estar com seu corpo limpo, entre na água. Não entre com o corpo ensaboado e não escove os dentes na ducha. Eu acho que eu não preciso falar essa regra para os brasileiros, porque parece que isso é coisa dos turistas dos países vizinhos do Japão. Mas mesmo assim, eu vou deixar o aviso. Segundo, não molhar a cabeça nem deixar os cabelos pegar na água do onsen. Se tiver cabelos compridos, prenda-os fazendo um coque alto. Cabelos tipo chanelzinho também tem que prender a ponto de ter certeza de que o cabelo não vai pegar na água. Terceiro, é proibido nadar. Lembre-se, isso é um onsen, não uma piscina pública. Portanto, não nadar nem mergulhar nos onsens. Quarto, não entrar com biquíni, nem maiô, nem sunga. Tem pessoas que têm vergonha de entrar no onsen nu ou nua e acham que vai poder entrar com maiôs ou sungas. Não pode. E o normal é usar uma toalha de rosto para cobrir a frente só e depois de se lavar, dobrar a toalha e colocar em cima da cabeça. A toalha também não pode tocar na água do onsen. Se tiver vergonha de entrar nu ou nua nos onsens, procure os onsens tipo suíte, que você vai poder aproveitar a água termal com toda a privacidade. Os onsens tipo suíte geralmente permitem os hóspedes com tatuagens também. Se informe corretamente. 8. Respeitar a fila. No Japão é comum esperar na fila para fazer compras, passear em atrações antes de entrar nos transportes públicos e até nas escadas rolantes. Os japoneses fazem uma fila do lado esquerdo ou do lado direito. O lado muda, dependendo da região, e eles deixam uma passagem livre para quem está com pressa poder passar. No entanto, há muitos estrangeiros que furam a fila ou obstruem a passagem.
Tenha em mente que entrar na fila é um ato de respeito e cada um entra na fila de acordo com a ordem de chegada, e não é justo com quem chegou antes e está esperando corretamente na fila. Se você furar a fila antes de passar no caixa para pagar, por exemplo, a atendente pode pedir para que você entre no final da fila. Os japoneses fazem fila nas plataformas de trem também, e quando o trem chega, primeiro abrimos passagem para os passageiros descer do trem e só depois entramos. Se você quiser pegar um lugar para sentar nos trens, por exemplo, procure ir nas filas dos vagões das extremidades, ou seja, nos primeiros ou nos últimos vagões, que costumam ter menos passageiros, mas não fure fila. Furar fila também inclui entrar em restaurantes e já ir sentando nas mesas vagas sem esperar que um atendente venha recebê-lo. Os restaurantes vão atender por ordem de entrada. Se estiver lotado, eles pedem para pegar uma senha ou escrever o nome e o número de pessoas na entrada do restaurante e esperar ser chamado. E há os restaurantes que só atendem por reserva antecipada, portanto não entre sem esperar que um atendente o receba. Os estabelecimentos se esforçam para diminuir o tempo de espera dos clientes, e se ele está lotado, é porque provavelmente é bom para valer o tempo da espera. 9. Só fumar nas áreas de fumantes. Aqui no Japão, além de ser uma iniciativa de proteger a saúde dos não fumantes, virou regra depois de muitos problemas como acidentes que queimaram crianças e de problemas com a sujeira que fazem quando batem as cinzas e jogam as bitucas de cigarro no chão. Mesmo na rua é proibido fumar. As áreas para fumantes geralmente ficam perto das entradas das estações de trem e dentro das lojas de departamento, em frente de lojas de conveniência também. É proibido também fumar dentro dos estabelecimentos, como restaurantes e cafeterias. Essa regra dos fumantes ficou rigorosa depois que uma mulher que nunca fumou morreu de um problema pulmonar causado pela fumaça do cigarro do marido dela, com quem ela sempre conviveu, mas virou polêmica justamente porque ela nunca fumou. A partir de então, o povo japonês começou a exigir que os estabelecimentos separem a área de fumantes e não fumantes, até chegar ao ponto de proibir fumar mesmo ao ar livre. 10. Não cumprir com os compromissos. Isso inclui, por exemplo, cancelar reservas de última hora. Uma coisa que os ryokan e onsen reclamam dos turistas é que fizeram a reserva e cancelaram em cima da hora. Isso traz prejuízo para esses estabelecimentos, porque, diferentemente dos hotéis, que os restaurantes são tipo buffet, que te dão tempo para aparecer e comer, os ryokan e onsen vão preparar uma mesa para cada quarto de acordo com o número de hóspedes, e os ingredientes são selecionados e encomendados de acordo com o número de reservas. Se você cancela de última hora, vai dar prejuízo para eles que já fizeram todos os preparativos para você. Portanto, se for cancelar, faça isso dentro do prazo determinado por cada estabelecimento. E há casos de ter que pagar uma multa. Portanto, entenda e respeite. E eu acho um desperdício os hóspedes cancelarem as reservas nesses estabelecimentos, porque é uma experiência única receber aqueles pratos todos decorados e preparados especialmente para você, com os ingredientes da época e típico de cada região. Há casos em que os turistas cancelaram a reserva porque não chegariam a tempo do check-in. Por isso, programe-se para chegar com aproximadamente meia hora de antecedência. 11. Uso inadequado dos banheiros. Tem turistas que não conseguem jogar o papel higiênico no vaso e dar descarga. Não é que pode jogar o papel higiênico no vaso. É para jogar o papel higiênico no vaso, é regra, mas é só o papel higiênico. Não é para jogar nenhum outro tipo de papel, como os lenços de papel, nem absorvente. É só o papel higiênico que deve ser jogado na privada. E eu já vou aproveitar e dar uma dica de higiene que só dá para fazer aqui no Japão, justamente por causa dessa regra de poder jogar o papel higiênico no vaso, que quando você for fazer o número 2, para não deixar aquele rastro, coloca um pedaço de papel dentro do vaso, faça suas necessidades e dê a descarga. Assim não vai ter o perigo de deixar rastros e os funcionários da limpeza agradecem. Outra coisa que não pode e que muitas mulheres fazem é pegar o papel higiênico para secar as mãos, mas o papel é biodegradável, ele vai esfarelar nas suas mãos e as mulheres acabam jogando o papel esfarelado na pia e acaba causando entupimento. Daí vem o povo reclamar, mas não é biodegradável? Sim,
mas a descarga tem a força da pressão que desfaz o papel e a pia não. E esse farelo fica preso na parte interna do cano e acaba entupindo. Portanto, procure carregar toalhas de mão bem pequenas que você encontra em qualquer loja tipo Daiso e em todas as lojas de conveniência que cabem em qualquer bolsa para secar as mãos, mas não seque com o papel higiênico. 12. Não recarregar o celular em qualquer tomada, a menos que tenha uma placa indicando que a tomada pode ser usada pelos clientes. Você não pode pegar qualquer tomada que achar para recarregar o seu celular. Isso é considerado roubo de energia. Se precisar recarregar o seu celular, procure pelos balcões de informações a turistas que eles vão indicar aonde é permitido o uso de tomadas para recarregar eletrônicos. Algumas lanchonetes, como o McDonald's, oferecem esse tipo de serviço, mas sempre certifique-se. Ou faça como os japoneses e carregue uma bateria portátil. 13. Respeitar a saúde alheia. Apesar do corona abrir os olhos do mundo para a importância do uso da máscara para evitar uma contaminação, muita gente se viu livre depois que foi liberado do uso da máscara. Mas aqui no Japão, o uso da máscara é considerado uma obrigação em caso de gripe, para não passar para as pessoas saudáveis. E não soe o nariz em público. Se precisar soar o nariz, faça isso no banheiro e lave as mãos depois. Os japoneses gripados vão usar a máscara e respeitar a sua saúde. Afinal, ninguém tem culpa de alguém estar gripado. Portanto, use a máscara caso pegue uma gripe. E na hora de espirrar, não puxa a máscara. A máscara é para segurar a sua saliva. Tem gente que puxa a máscara para não molhar a máscara, mas basta trocar de máscara depois. 14. Não levar os roupões e toalhas dos hotéis. Eles não estão incluídos na conta. Você pode levar as escovas de dente, gilete de barbear, pasta de dente, esses itens descartáveis, mas não carregue nada dos hotéis além disso. Há hotéis que estão recusando reservas de clientes estrangeiros por causa desse tipo de furto. Eu já trabalhei em um hotel e era muito triste quando eles vinham avisar que no quarto número tal iria entrar um cliente estrangeiro, porque a limpeza e organização do quarto era diferente. Lenços de papel, rolos de papel higiênico extras que normalmente deixamos nos quartos dos hóspedes japoneses tinham que ser retirados quando era um cliente estrangeiro. E preparavam as toalhas e roupões mais velhos e desbotados para os estrangeiros, porque se acontecer de roubarem, vão levar os que estão a ponto de jogar fora. Portanto, não façam isso. 15. Faça corretamente o check-out no hotel. Há casos de turistas que saíram sem passar pela recepção para fazer o check-out, só porque deduziram que, como a conta já estava paga, poderiam ir embora. E depois passaram pelo transtorno de ser parado pela polícia por não ter feito o check-out, e o hotel acionou a polícia porque o hóspede saiu e deixou a chave no quarto. Na maioria dos hotéis, o serviço de quarto só vai entrar para limpar quando confirmar que a chave foi deixada na recepção. Eles não entram no quarto sem a confirmação de que o hóspede está ausente e vão entender que você não liberou o quarto e podem cobrar por todos os dias que você não se manifestou. Há alguns hotéis que oferecem um serviço de check-out expresso, em que você faz o procedimento do check-out antecipadamente e poupando o tempo de passar pela recepção na hora de sair. E você vai ser informado aonde deve deixar as chaves, mas nunca saia sem fazer o check-out, seja no procedimento expresso ou normal. Comunique corretamente o hotel, que deve estar a par da situação sempre. Nada de deduzir que eles vão entender o recado. 16. Não escrever em mesas de restaurantes, nem paredes de banheiros, muito menos em monumentos históricos como templos e santuários. Os estrangeiros têm essa mania besta de escrever data e nome nesses lugares, mas isso é considerado vandalismo do Japão. E além de ter que pagar pelo conserto, ainda vai ser preso. Como já avisei no vídeo sobre o sakura, na época da floração do sakura, em que são as flores de cerejeira, houve turistas que chacoalharam os galhos para fazer vídeo de TikTok. Isso é extremamente proibido. E há anos atrás houve estrangeiros que cravaram com faca o nome no tronco de uma árvore de sakura, que é extremamente sensível, e virou polêmica porque deu trabalho para os especialistas para salvar essa árvore. Logo depois que o Japão abriu as portas aos turistas estrangeiros depois da pandemia, um turista foi preso por pichar carinhas do smiley em árvores em uma trilha na montanha que levava a um templo, e ele alegou que achava que estava deixando as pessoas felizes.
E não adianta dizer que é só uma brincadeira. Essa brincadeira pode custar uma multa bem salgada. Como eu já disse, para os japoneses, a comunicação adequada é essencial para evitar mal-entendidos, e isso é uma importante lição que podemos aprender com eles. Sempre confirme, sempre comunique, nunca fique na dúvida ou no achismo. Por esse motivo mesmo que eu me esforço para criar conteúdos com o máximo de informações que ajudem aos que têm o sonho de conhecer o Japão, para entender os costumes e regras desse país peculiar. E se eles conseguiram chegar a esse patamar como um povo respeitoso que limpa as arquibancadas depois dos jogos de futebol, que leva uma carteira perdida no chão até um posto policial mais próximo, que não joga lixo na rua, é porque houve muito trabalho e esforço de toda a população japonesa. Por isso, a primeira coisa que devem entender é que, para o povo japonês, seguir as regras de conduta visa o bem-estar de todos, e para eles isso não é normal, mas é óbvio. Por isso, quando um estrangeiro faz algo que incomoda os outros, logo o povo japonês entende que são individualistas, ou seja, egoístas que só pensam em si, e infelizmente essa falta do conhecimento de boas maneiras e violações de regras dos turistas estrangeiros criou o termo de poluição turística, usada principalmente pelas partes que estão sendo prejudicadas com isso no Japão. O serviço de atendimento do Japão é o melhor do mundo, e causar transtorno a quem se esforçou tanto para oferecer um bom serviço a você é atitude de pessoas egoístas, que não sabem dar valor ao que acabaram de receber. E pouco antes do corona, os problemas causados pelos turistas estrangeiros estavam tão feia que muitos hotéis, ryokan, onsens e restaurantes estavam recusando a reserva de estrangeiros. E com o aumento do turismo voltando aos índices anteriores à pandemia, os problemas estão voltando também. Então vamos respeitar as regras de comportamento do povo japonês e ficar fora das estatísticas de poluição turística. E é isso. Espero ter ajudado. Se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva e acione o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Saigo ma deご覧いただきありがとうございました。次回も見てください。またね。バイバイ。